sou estudante de Ciências Sociais aqui da URGS e, bom, entrei em 2008, o primeiro ano de cotas, né? E durante a minha trajetória aqui na URGS eu pude perceber que as pessoas têm muito receio em falar das cotas em si e, no geral, sobre o Programa de Ações Afirmativas da URGS. Mas mesmo tendo essa dificuldade, eu percebi que as pessoas têm mais facilidade de falar das cotas sociais. Por quê? Porque as cotas sociais parece que é algo mais próximo de cada um, porque leva mais em conta a questão econômica do indivíduo, a questão por exemplo, pensar a escola pública, né, que não está conseguindo oferecer um ensino de qualidade no geral. Algumas escolas conseguem como eu posso dizer assim, se destacar por ter esse ensino de qualidade, mas no geral, assim, no contexto mais geral, isso não acontece. Então eu gostaria de falar um pouco mais das cotas raciais, que é a modalidade de ingresso que eu entrei aqui na URGS, né? Então, por que cotas raciais? As cotas raciais, elas vêm para justamente reparar uma dívida histórica que o Brasil tem com os negros e os indígenas. E essa disparidade, que é além do econômico, ela é histórica, ela é econômica, ela é política, ela engloba diversos âmbitos, mas no entanto é a partir do momento que a gente fala em cotas raciais e que a URGS abraça esse programa junto com essa modalidade de cotas, é para justamente estar podendo discutir a questão da discriminação. Então, por que discriminação e cotas raciais? É justamente por o Brasil, num contexto mais geral, e a URGS está reconhecendo que existe essa discriminação aqui, e essa discriminação ela é velada. Então, junto com esse pacote do Programa de Ações Afirmativas, a ideia principal é justamente a gente poder estar discutindo mais aberto e desenvolvendo medidas para que essa dívida e essa desigualdade que vai além do social, do econômico, que perpassa pela questão de autoestima, é muito importante, porque a partir do momento que a gente começa a circular por diferentes meios sociais, além do nosso bairro, do convívio da nossa família, da escola, a gente pode perceber que nós, negros, continuamos sendo cotistas mesmo sem o sistema de cotas, porque é nós e mais 2 ou 3. E isso aflige muito a questão da nossa autoestima, porque a gente não consegue muitas vezes ter exemplos muito próximos de ascensão, de destaque, sabe, em relação aos estudos, ao trabalho, a um reconhecimento mais efetivo e próximo, não pensando que é o Mandela, que é lá longe, ou pessoas assim, o Abdias do Nascimento, que é lá do Rio de Janeiro, mas sim pessoas que são próximas, família, amigos, do bairro, sabe? E aí que eu acredito assim que o Programa de Ações Afirmativas ele toca justamente nesse ponto, que é a possibilidade de tu reconhecer que tu tem um caminho, que esse lugar é teu, que que tu tem condições de estar circulando por esse meio, e que tu, a partir dessa porta de entrada, tu vai ter acesso e vai servir de exemplo para outras pessoas. Eu acho que é muito isso, assim, que daí tu vai gerar uma questão de vontade de querer estar lá, porque muitas vezes como a gente não tem pessoas no nosso meio, a gente não vislumbra estar vivendo nesse meio. Então, a partir do momento que a gente sabe que existe e que tem um incentivo para que isso aconteça, junto com outras questões de tu estar sendo amparado, ter a questão da permanência, ter acesso a informações. Eu sou estudante de Relações Internacionais da URGS e bolsa de extensão. Acho que a importância de manutenção das cotas é grande, não acho que não tem nem como ser discutido diminuir ou até mesmo acabar com as cotas, porque é evidente todo o acréscimo de certos estudantes que antes não conseguiriam ter acesso à universidade, porque tem toda a argumentação de que primeiramente a gente tem que melhorar o ensino básico e tudo mais, e que é verdadeiro, a gente precisa melhorar o ensino básico, a gente precisa melhorar a educação pública. Só que uma coisa não tem uma ligação direta com a outra, no sentido de ter uma demora
em tu conseguir melhorar a política e conseguir melhorar a qualidade do ensino público, até tu conseguir fazer com que todos os estudantes que hoje não têm acesso à universidade consigam ter acesso à universidade. Então as escolas são um instrumento de acabar com uma discrepância em quem consegue acessar a universidade pública de uma maneira mais efetiva no curto prazo. Então, a partir do momento que a gente tem acredito que 3 ou 4 anos de entrar nas cotas, ainda são muito pouco tempo, ainda não é o suficiente até a gente conseguir ter um reflexo para uma outra política de melhoria do ensino público, até para a gente conseguir acabar com as cotas. As cotas devem continuar, elas não devem ser, a discussão de acabar com elas deve ser colocada em pauta tão cedo. E, efetivamente, o que eu enxergo é que muitas pessoas, sejam de uma origem racial negra ou não, só tendo uma dificuldade por acessar a universidade pública, por ser de escola pública, como eu fui de escola pública, vejo muitas pessoas que foram meus colegas, ou que não foram, ou que eu acabo tendo conhecimento da universidade, que conseguiram entrar apenas por ter essa garantia das cotas, sabe? Então, as cotas, elas efetivamente não conseguem acabar, mas elas conseguem diminuir a discrepância de renda dentro da universidade pública. A universidade pública deve ser acesso para todos, sem dúvida, independente da raça, independente de qualquer coisa, inclusive aspectos sociofinanceiros. Mas, como não consegue, agora pelo ProUni, mas ainda não efetivamente, as pessoas conseguem acessar todo tipo de universidade por ter uma condição de classe menos favorável, a universidade pública é o ambiente preferencial das pessoas entrarem. Então, se a universidade pública não conseguir acesso a pessoas de mais baixa renda, onde que vai ser feito? Então, deve sim ser prioritário, embora não só, mas deve ser prioritário o acesso de pessoas de baixa renda na universidade pública. É para isso que serve a universidade pública, é para isso que serve o conhecimento, para atuar como um fator de mudança nessas populações, para atuar como um fator de mudança nessa parte da sociedade. E não é apenas uma mudança socioeconômica direta. Vai ser sim, a partir do momento que a pessoa consegue um diploma, seja no curso que for, de ensino superior, é esperável que ela consiga melhorar a sua posição financeira, consiga ter um emprego melhor, consiga melhorar então a posição financeira não só dela, mas da sua família, dos seus pais, das pessoas que estão próximas dela. Mas além disso, tu conseguir implementar o acesso à educação pública de qualidade, o acesso a um conhecimento, isso melhora em muitos aspectos da pessoa conseguir ter esse capital humano, esse capital de conhecimento, e a pessoa, muito provavelmente, eu acredito que sim, ela vai passar esse conhecimento, ela vai passar essa vontade de adquirir conhecimento para as pessoas que estão ao redor dela, para a família dela, para os filhos que ela vai ter. Isso atua de uma maneira que são externalidades positivas que a gente não consegue medir. Então, não só de conseguir melhorar a renda e a condição sociofamiliar das pessoas, mas conseguir melhorar a educação, a garantia de conhecimento, a garantia de acreditar que a partir do conhecimento, que a partir da maneira como tu consegue acessar a escola pública, que tu vai melhorar positivamente muitos aspectos de uma certa população, de uma certa comunidade. Isso não dá para medir. Então eu acredito que as cotas, por mais que não sejam o único instrumento que a gente deva medir, e não seja a única política que a gente deva então também atentar a qualidade do ensino público, a qualidade de uma escola pública. Eu, infelizmente, quando estava na escola pública, eu passei 3 greves, entendo a complicação que é para um professor, minha mãe é professora de escola pública, toda a dificuldade que é tu conseguir fazer um trabalho razoável, um trabalho decente na escola pública, é complicado, isso deve ser melhorado, mas a partir do momento que a gente precisa no curto prazo, e de curto prazo não é 3 anos, é 10, 15 anos pelo menos. Você Meu nome é Sinara, eu sou enfermeira, sou estudante de pós-graduação aqui da universidade, do Departamento de Sociologia. Venho atuando em distintas entidades desde 2005. Inicialmente, iniciei a minha caminhada, a minha trajetória em torno das ações afirmativas com um grupo de trabalho de ações afirmativas, que foi um grupo de estudantes e movimentos sociais que se reuniu aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a pauta das ações afirmativas. O grupo de ações afirmativas ele foi um grupo que desde o seu início teve uma discussão muito acalorada sobre qual tipo de ação afirmativa nós desejávamos para a universidade. Depois de muita discussão, o grupo amadureceu uma proposta que era uma proposta que tinha como foco cotas étnico-raciais para negros e indígenas aqui na universidade. Desde então, esse grupo trabalhou ativamente para se conseguir debater as ações afirmativas aqui na URGS. Então, em 2007, houve a discussão e aprovação de uma proposta de ações afirmativas que tinham cotas sociais
e dentro dessas cotas sociais tinham o recorte étnico-racial. O GT de Ações Afirmativas, que deu o pontapé inicial para a formação do Fórum de Ações Afirmativas, que nasceu em 2008, lá na Semana da Consciência Negra, que os estudantes aqui da URGS e do Grupo de Ações Afirmativas promoveram, vem pautando a questão das cotas étnico-raciais. Por quê? Porque a gente entende que a nossa sociedade é uma sociedade que sempre foi baseada nas relações racistas, desde a escravidão até hoje. Os negros nunca foram reparados desse processo que tanto desumanizou a população negra, quanto destituiu essa população de direitos fundamentais. Então, mesmo com a abolição da escravatura, os negros não foram inseridos de uma forma adequada na sociedade brasileira. Não se houve uma reparação, não se teve um movimento do Estado para que essas pessoas tivessem direitos e tivessem acessos a bens e serviços do Estado. Então a população negra vem com esse histórico de exclusão e discriminação, de destruição de uma autoestima, de uma história milenar que vem lá da África, em que as pessoas negras não conseguem ter uma autoestima suficiente para buscar esses direitos, porque por esses processos de discriminação e racismo acabam sendo mais excluídos, e também porque é bem central, e hoje, atualmente, a gente tem uma discussão bem interessante sobre as desigualdades raciais, principalmente dos órgãos estatais e das ONGs e das entidades do movimento negro, que deram pontapé inicial lá na década de 30, falando sobre as desigualdades raciais, que os negros não têm menos acesso à educação, têm menos acesso a serviços fundamentais como saúde, saneamento básico, eles acessam menos a escola, também há uma evasão maior dos estudantes negros. A população negra não tem capital cultural para acessar a universidade, e também necessita trabalhar muito cedo para se sustentar. Então o fórum acredita que a questão, o porquê de cotas raciais está nesses fundamentos das desigualdades étnico-raciais que são perpetuadas geração a geração no nosso país.